Agora a gente vai passar por uma medicina que depois tomou um certo protagonismo, né, que foi a medicina romana. Teve vários médicos, né, um deles é o Cornélio Celso, que hoje em dia a gente fala Tetra de Celso, ainda é conhecido esse epônimo, mas aqui a gente está falando do médico romano Cláudio Galeno. Cláudio Galeno talvez seja um dos grandes personagens, tanto quanto o Hipócrates, né, no mundo ocidental. Aqui o Galeno falando sobre uma dissecção que ele fez, porque ele descreveu o nervo laríngeo, né, que vai inervar os músculos que fazem parte da vocalização, e ele falando que ele estava fazendo uma vivecção, ou seja, um animal estava vivo, que era um porco, e esse animal estava fazendo seus ruídos durante o processo de vivecção, com muita dor, obviamente, e ele estava falando, e o Galeno falando para o público que a voz não vinha do coração. As pessoas pensavam, era um conceito aristotélico, Aristóteles dizia que o coração era que dava a voz, talvez falou isso de maneira metafórica, eu pelo menos não sei dizer bem ao certo. Mas aí o que aconteceu? O Galeno disse, não, isso não é verdade. É um nervo, é o cérebro que manda uma informação e o nervo ativa essa musculatura. E aí ele demonstrou, ele falou, vou cortar esse nervo, não vai acontecer nada. Vou cortar esse aqui, não vai acontecer nada. Vou cortar esse nervo, o porco vai parar de fazer os ruídos de dor. Então, foi mais ou menos aqui uma das grandes conclusões do Galeno. Ele fez várias e várias aportações para a medicina, só que ele tinha uma personalidade muito forte, por assim dizer. Ele era um pouco arrogante, ele era talvez bem arrogante, e ele escrevia como se ele já tivesse descobrido tudo da medicina, todos os processos cirúrgicos, todos os instrumentos, todas as técnicas, e que as pessoas só precisavam ler as suas obras para poder, por assim dizer, aprender a medicina. Ele já tinha feito todas as experimentações e ele tinha toda a teoria hipocrática, né? Ele era um grande conhecedor de Hipócrates, ele manteve a tradição, e a gente vai ver que depois, na Idade Média, né, ele seguiu sendo a grande referência da medicina, até porque ele não era um ser, por assim dizer, uma pessoa que era politeísta na época do Império Romano. Muitas pessoas, tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, eles cultuavam vários deuses, e o Galeno ele era monoteísta, ele acreditava só em um deus, e aí o cristianismo conseguiu converter as obras dele, a medicina dele, para o cristianismo, e ele passou a ser a referência da medicina. O Galeno também ele aprendeu muito medicina, porque todo o cirurgião antigamente, ele sabia que para ele ser um bom cirurgião, ele teria que ir para a guerra, né? Ou ele teria que ter um cenário muito propício a atender pessoas, a fazer processos cirúrgicos, e foi o que o Galeno fez. Ele foi trabalhar com gladiadores, ele era médico dos gladiadores, isso um pouco antes de ele ir para Roma, isso foi em Pérgamo, né, na ilha de Pérgamo, e ele atendia então esses pacientes, ele fazia processos cirúrgicos, ele conheceu o corpo interno, mas não era aceito tanto na Grécia quanto no Império Romano. Aqui a gente está vendo ele fazendo as vivecções, né, com os porcos e tal, mas não era aceito nem na Grécia nem no Império Romano a dissecção, não por uma questão tão religiosa, talvez tenha alguma interferência, mas principalmente pelos familiares, né, porque a dissecação ela não era bem definida como hoje em dia. Hoje em dia alguém pode doar o corpo para uma universidade e dizer, olha, eu quero que o meu corpo seja estudado pelos novos estudantes. Então tem um propósito bem definido. Antigamente, esse propósito ele não era bem definido, não sabiam para onde vai o meu corpo, o que vão fazer, os familiares ainda tinham muito o carinho que tinha pelo aquele corpo, né? Então os familiares não permitiam, não era uma coisa bem vista socialmente, né? Então ninguém gostaria naquela época que o seu ente querido fosse doado para um lugar qualquer e aberto e mexido e tal, então era uma questão de respeito.